caso Juan refere-se à morte do menino brasileiro Juan Maicon da Silva Castro, de 9 anos de idade, esfaqueado e decapitado pela mãe, Rosana Auri da Silva, e sua companheira, Cacila Priscila Santiago, na região administrativa de Samambaia, no Distrito Federal, na madrugada do dia 31 de maio de 2019. O caso gerou repercussão no Brasil e no exterior, sobretudo diante da gravidade do crime e das circunstâncias cruéis que envolveram o assassinato, que incluíram mutilações do pênis de Juan. Ele levou uma facada enquanto dormia, que foi acompanhada de outras 11 e foi então decapitado ainda com vida. A pele de seu rosto foi removida pela mãe, que pretendia fritá-la, e outras partes do corpo do garoto passaram por tentativa de cozimento numa churrasqueira. As declarações dadas pelas responsáveis à mídia também causaram repercussão pela frieza na descrição dos fatos. As mulheres envolvidas no assassinato da criança foram presas no complexo penitenciário da Papuda em celas isoladas. O delegado Guilherme Melo emitiu um inquérito solicitando condenação por homicídio qualificado, tortura, ocultação de cadáver, fraude processual e lesão corporal gravíssima para as responsáveis pelo assassinato. Elas foram denunciadas pelos 5 crimes, podendo levar pena que soma até 57 anos de prisão. Ambas aguardam julgamento. O menino Juan foi velado no dia 12 de junho de 2019, no cemitério da Morada da Paz, em Rio Branco. O corpo de Juan foi transportado por um avião comercial, o que foi custeado pelo governo e pela Defensoria Pública do Estado do Acre, local do crime, Samambaia, Distrito Federal. Data: 31 de maio de 2019. Tipo de crime: homicídio duplamente qualificado por motivo torpedeiro cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, tortura, lesão corporal gravíssima, ocultação de cadáver e fraude processual. Vítimas: Juan Maicon da Silva Castro, réu, S. Rosana Auri da Silva Cândido e Cacila Priscila Santiago Damasceno Pessoa. Situação: inquérito concluído pela Polícia Civil do Distrito Federal, aguardando julgamento. Antecedentes: Juan Maicon da Silva Castro, de 9 anos, nasceu em Rio Branco, no Acre. Era filho de Rosana Auri da Silva, de 27 anos, e Maicon Lima. Ele fora diagnosticado com leve grau de autismo. O casal se separou e a mãe, Rosana, fugiu do estado com Cacila Priscila, de 28 anos, com a qual mantinha um relacionamento afetivo, enquanto ainda corria decisão sobre a guarda de Juan. O pai recorreu judicialmente e acabou ficando com a guarda do filho. As mulheres moraram com Juan e uma filha de Cacila em diversas cidades de Sergipe e Goiás, até chegarem em Samambaia, DF, apenas 2 meses antes do crime. Rosana confessou ter dissipado pênis de Juan em algum momento de 2017, alegando que o mesmo queria ser uma garota. O ato fora feito em procedimento caseiro, de forma rudimentar e sem anestesia, a fim de encobrir o ocorrido. A ida do garoto ao sistema de saúde foi interrompida por pelo menos 1 ano. A mutilação foi confirmada por laudo da PCDF e pelo Conselho Tutelar, este também relatando que o garoto fora obrigado a manter relações sexuais com a filha de Cacila, além de sugerir que ambas as crianças viviam em cárcere privado e sem cuidados básicos, como alimentação. O avô da criança, Francisco de Chagas Castro, declarou ter procurado a criança, que fora sequestrada, por diversas cidades da região norte. Ele também entrou com um processo por guarda judicial juntamente com o pai de Juan, mas a mãe fugiu com o garoto durante o processo. Assassinato. Um inquérito da Polícia Civil do Distrito Federal revelou que Juan recebeu 12 facadas de Rosana, a primeira feita enquanto o garoto ainda dormia e as restantes com ele na posição de joelhos, ao lado da cama. Exames periciais também concluíram que a cabeça da criança foi arrancada ainda com os sinais vitais presentes. Enquanto isso, a parceira da mãe, Cacila, preparava uma churrasqueira para amaciar partes do corpo de Juan. O corpo foi então movido pelas assassinas, tendo a perícia encontrado marcas de incineração post-mortem, que confirmaram a versão fornecida pelas mulheres. O médico legista Christopher Martins concluiu, por meio dos exames cadavéricos realizados, que a mãe chegou a arrancar toda a pele do rosto da criança para que ela não fosse identificada. Posteriormente, constatou-se que a mãe tentou fritar a pele.
A autora ainda tentou retirar, com a faca, os glóbulos oculares de Ilan. Christopher também relata outros detalhes de lesões anteriores à morte. O marco anterior à morte, confirmado por meio do estudo de cicatrizes e de sequelas, foi a emasculação, remoção do pênis, e a castração, remoção dos testículos. Ambas foram feitas de forma artesanal e resultou em sérias consequências para o indivíduo, ainda em vida. Com a amputação do pênis, a uretra se retraiu e se formou uma fístula da uretra até a verme pele. Era por esse caminho muito estreito que o menino conseguia urinar durante este tempo. Ele só urinava sob alta pressão e isso retira a qualidade de vida, além de fazer do caso algo cruel e doloroso. A investigação ainda foi capaz de montar a dinâmica do crime praticado pelas mulheres, onde elas teriam desistido de queimar ou cozinhar as partes do corpo da criança, voltando-se a distribuir as partes restantes em duas mochilas infantis, uma qual foi jogada dentro do esgoto através de um banheiro, na quadra 425 de Samambaia. Os cômodos da casa foram lavados pelas assassinas após o crime, o que configura fraude processual no Código Penal brasileiro. Motivação: em depoimento dado à polícia, a mãe disse que matou o Ilan porque o filho seria um empecilho para o seu relacionamento, já que ele a lembrava de seu antigo vínculo com o ex-marido. Ela ainda se referiu ao ato como necessário e reforçou seu ódio e amor pela criança. O investigador e agente da Polícia Civil Carlos André considerou que o caso conservava motivações vindouras de um fanatismo religioso exacerbado, assim como um profundo ódio pela criança, pois representava o passado afetivo da mãe e era considerada um peso na vida homoafetiva das envolvidas. A demonstração de ódio da figura masculina como motivação também foi levantada pela Polícia Civil, que levou em consideração os maus tratos sofridos pelo garoto durante a investigação do caso. As duas mulheres disseram ainda receber revelações divinas, que influenciavam a rotina das crianças. Eduardo Fraga, professor de psicologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, também sustenta as ideias de motivação para o crime baseadas na misandria, argumentando que as mulheres também demonstraram delírio. No pensamento delirante, arrancar o órgão masculino seria uma forma de evitar que o garoto se tornasse um homem. Assim, elas supostamente poderiam salvá-lo, ou proteger a si mesmas, avaliou. Já para a psiquiatra forense e especialista em psicopatia Hilda Morana, avaliou que o crime não parecia ter relação com o relacionamento homoafetivo das assassinas. Pela frieza do ato, a mãe só pode ser psicopata. Aliás, provavelmente ambas são psicopatas. Concluiu. Repercussão nacional e internacional. O crime foi amplamente discutido nas redes sociais e alcançou grande repercussão nacional. Na imprensa nacional, vários dos principais veículos de comunicação do país deram cobertura ao caso, como a Jornal de Brasília, Folha de S. Paulo, GE, UOL, Correio Brasiliense, 0 Hora, Isto é, R7, Época, Extra, Estado de Minas, entre outros. O Correio Brasiliense foi um dos primeiros a apresentar cobertura do caso. No blog assinado pelas jornalistas Ana Maria Campos, Helena Mayer, Ana Viriato e Alexandre de Paula, o crime foi classificado como o roteiro de um filme de terror e a leitura do texto indicada a quem tiver estômago, concluindo que a história do público é um escândalo. O jornal chamou atenção para a vida de maus tratos e torturas passadas pelo garoto, inferindo que o caso não deveria ser esquecido e nem tratado como mais um inquérito policial. O Jornal de Brasília foi o veículo que mais se aprofundou na investigação do caso, chegando a enviar uma equipe a Rio Branco, no Acre. A editora do veículo, Vanessa Ribeiro, juntamente com o repórter Omar David, conseguiu, com exclusividade, vídeo do momento em que as assassinas foram presas no local do crime, no qual a mãe, Rosana, detalhou como assassinou o próprio filho. A equipe do Jornal de Brasília também foi a única a ter acesso a todo o inquérito policial do caso. O presidente Jair Bolsonaro comentou o caso no Twitter, lamentando a crueldade do crime. Nos faz pensar que infelizmente nossa Constituição não permite a prisão perpétua. Após o evento no Palácio do Planalto, Bolsonaro voltou ao assunto, defendendo leis mais rígidas, como aquelas medidas que, segundo ele, inibem esse tipo de ato e estão incluídas no pacote
região de Samambaia, no Distrito Federal, em atividade fora da agenda oficial. Ela declarou que fortaleceria as diretrizes dos conselhos tutelares para evitar mais violência contra crianças e adolescentes. Ela se declarou chocada com o ocorrido e disse: "Vamos trabalhar muito para que tragédia igual a essa não aconteça mais no Brasil." O jornal diário britânico The1 dedicou a primeira página de sua seção de notícias do mundo ao ocorrido, resumindo a investigação do caso e emitindo um aviso de sensibilidade no topo do artigo. Os tabloides britânicos Daily Mail e Daily Mirror também noticiaram o ocorrido. O uso político-religioso do caso. Algumas figuras públicas brasileiras, pastores evangélicos, jornalistas e políticos da base do governo Jair Bolsonaro criticaram a cobertura da mídia brasileira sobre o ocorrido. O presidente Jair Bolsonaro relacionou o crime à ideologização de gênero, assim como fez seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, que publicou um vídeo onde também critica a ideologia de gênero e a suposta falta de cobertura da mídia sobre o caso. As deputadas federais Carla Zambelli, PSL-SP, e Bia Kicis, PSL-DF, apresentaram, em conjunto com Eduardo Bolsonaro, um projeto na Câmara dos Deputados com o objetivo de aumentar para 50 anos o tempo máximo de pena para criminosos. O texto leva o nome de Menino Juan e a pena também é prevista para mortes causadas supostamente pela chamada ideologia de gênero. Alguns religiosos protestantes também dirigiram críticas à cobertura da imprensa. O pastor pentecostal Silas Malafaia criticou a mídia brasileira por não dar destaque à barbaridade que essa dupla de monstros cometeram. Disse que duas lésbicas cometeram um assassinato brutal contra um garoto por conta da ideologia de gênero. O pastor evangélico e ex-senador Magno Malta também considerou o ato como um crime de ideologia de gênero. O jornalista Paulo Briguet, da Folha de Londrina, alegou que houve silêncio da mídia para sobre o assassinato e associou isso com a simpatia de jornais com o que também chamou de ideologia de gênero. O cantor Bochecha, por sua vez, questionou nas redes sociais a falta de posicionamento de organizações LGBT sobre o caso, alegando que havia indignação seletiva quanto à morte do garoto. O pretenso uso jurídico do termo ideologia de gênero foi criticado por especialistas da área. Rogério Sanches Gomes, promotor de justiça de São Paulo, questionou o uso do termo quanto à sua adoção em lei. Eu pergunto, o que significa ideologia de gênero? Esse é um conceito certo? É um conceito determinado. O direito penal só pode trabalhar em cima de princípios da taxatividade ou da determinação. Nós não podemos ficar com expressões vagas, ambíguas, genéricas, porque elas acabam sendo um campo fértil para abusos, para autoritarismo, concluiu Ariel de Castro Alves, advogado especialista em direitos da criança e do adolescente, conselheiro do Conselho Estadual de Direitos Humanos. Classificou a iniciativa de tentar incluir a ideologia de gênero no Código Penal como oportunismo e demagogia. Essa proposta é oportunismo e demagogia de quem só quer aparecer e tentar ganhar holofotes, principalmente para marcar posição para os seguidores deles, que estão dizendo que o menino foi vítima da ideologia de gênero. Mas sobre as 32 crianças e adolescentes assassinados todos os dias, dados do Unicef, principalmente por héteros, inclusive por casais, outros por traficantes, e também por policiais, principalmente militares, eu não vi esse posicionamento. Querem fazer marketing e pirotecnia com a morte da criança, disse Alves. O El País também afirmou que a polarização política no Brasil contribuiu para a disputa de narrativas em torno do caso, que foi associado à ideologia de gênero por vários políticos de direita. O assassinato do menino ganhou ampla repercussão nas redes sociais e passou a ser usado para criticar políticas de diversidade de gênero. De acordo com o sociólogo Ignácio Cano, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o que é prejudicial não é repercutir um caso como este, mas usá-lo como centro do debate sobre as políticas públicas. Não dá para planejar uma política efetiva com base em casos individuais.
Isso evidencia muito mais essa disputa pela narrativa ideológica do que gera impacto sobre alguma política pública. Conclui o jornal Folha de S. Paulo classificou as críticas dirigidas à imprensa no caso Juan como um coliseu ideológico insustentável e resumiu a controvérsia como algo vindo da direita bolsonarista. Sobre a repercussão mais tímida do caso na grande mídia, argumentou que o crime se deu em um final de semana, quando as equipes jornalísticas estão reduzidas e numa região distante dos polos jornalísticos, na periferia do Distrito Federal, o que obrigaria a um maior deslocamento de profissionais para buscar as informações, comparando com os casos ocorridos em metrópoles, como o caso Isabela Nadon ou o caso Richthofen. O fato da Rússia e do Acre também dificultou a apuração de informações por veículos da imprensa de outros estados. O artigo também citava o clima de polarização política atual como outra razão para a repercussão inicialmente pequena entre as equipes alocadas em Brasília. Além disso, o texto também cita o fato de que ambas as mulheres foram presas e confessaram o assassinato logo após o cometimento do crime, o que dispensou uma ampla cobertura de um processo judicial, como acontece quando os acusados se declaram inocentes. Notícias falsas. Em 16 de junho, o gênero jornal Estado de S. Paulo emitiram notas, desmentindo boatos que repercutiram nas redes sociais de que as acusadas haviam sido absolvidas no Estadão, desmentindo algo através da sua plataforma Estadão Verifica. No entanto, não publicou nenhuma outra notícia relacionada ao caso. Em 27 de junho, o Grupo Brasil colocou em manchete: Mãe admite que matou filho de 9 anos, pois ele queria se tornar uma garota. O site também incluiu a notícia em sua seção de homicídios contra a comunidade LGBT. Após citar o pai da criança, o artigo também afirmou que não teria sido aparentemente o resultado de um estupro, informação que foi rebatida pela falta de coerência com as circunstâncias do caso e contestada por especialistas. O artigo foi parcialmente copiado de um semelhante publicado inicialmente pelo Daily Mirror, outro influente tabloide britânico que reportou o caso. Na publicação original constam as mesmas informações contestadas contidas no blog Axios, com algumas informações adicionais sobre o caso. Diferente dos concorrentes texto no Daily Mail, o Daily Mirror não teve sua manchete com a palavra acusada em referência à assassina, apesar de Rosana já ter confessado o crime semanas antes das notícias alcançarem o exterior.